Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal decide que contas estaduais podem ser julgadas sem parecer prévio em caso de atraso excessivo. Combate à corrupção. Tribunais de todo o país têm 8 meses para julgar mais de 30 mil processos de improbidade administrativa. Justiça Federal autoriza o porte de arma de fogo para auditores fiscais do trabalho para defesa pessoal dentro e fora do serviço. STJ confirma que não houve irregularidades na implantação da Escola do Teatro Bolshoi em Santa Catarina. Nova lei vai facilitar a mudança de nomes constrangedores nos cartórios de registro civil. E ainda, reportagem mostra como o sistema de busca ativa nacional do CNJ tem incentivado os processos de adoção tardia no país. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 5 de março, começa agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as assembleias legislativas podem aprovar contas de governos estaduais sem parecer do Tribunal de Contas em caso de atraso excessivo. Repórter Pablo Lemos. A decisão foi no julgamento de uma ação contra a Assembleia Legislativa de Alagoas, que teria aprovado as contas do governo estadual de 2010 a 2012 sem a manifestação prévia do Tribunal de Contas do Estado. O relator do caso no STF é o ministro Gilmar Mendes. O decano, ao julgar improcedente o pedido da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, destacou que as Cortes de Contas estaduais se submetem às mesmas regras do Tribunal de Contas da União. Sendo assim, o prazo é de 60 dias, a partir da entrega das contas anuais pelo Executivo. Segundo Gilmar Mendes, depois de mais de 12 meses da entrega da prestação de contas anuais pelo governador de Alagoas, o Tribunal de Contas Estadual ainda não havia elaborado os pareceres prévios. Isso, segundo ele, demonstra um claro descumprimento do prazo constitucionalmente estipulado. O ministro disse ainda que a decisão não dispensa o parecer prévio pela Corte de Contas, mas preserva a competência do Poder Legislativo Estadual de exercer o controle direto sobre os atos do chefe do Poder Executivo. Segundo ele, o Legislativo não pode ser impedido de exercer as próprias atribuições por inércia imotivada do Tribunal de Contas. De todo o país tem 8 meses para julgar mais de 30 mil processos de improbidade administrativa. Essas ações fazem parte da meta 4 do Poder Judiciário, que tem como foco o combate à corrupção. Repórter Evne Araújo. As ações de improbidade administrativa precisam ser julgadas até 26 de outubro. Elas representam um estoque de 36.268 processos. A data limite para o julgamento se refere ao prazo em que expira a prescrição de 4 anos estabelecida em decisão do Supremo Tribunal Federal. A meta 4 de combate à corrupção passou a prever que as justiças estadual e federal, além do Superior Tribunal de Justiça, identifiquem e julguem todas as ações sobre o tema distribuídas até outubro de 2021. A improbidade administrativa é todo ato realizado por agente público que fira os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência na administração pública previstos na Constituição. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, para que a decisão do STF seja atendida, magistrados da Justiça Estadual terão de julgar quase 30 mil ações até a data limite. A maioria delas no primeiro grau. 383 estão na segunda instância e outras 39 em turmas recursais, além de 7 que estão em juizados especiais. Na Justiça Federal, o volume total a ser julgado é de 8.209 processos, 5.463 no primeiro grau, 2.741 no segundo grau e 5 em juizados especiais. Há ainda 99 processos a serem julgados pelo STJ. E as inscrições para o segundo Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade terminam nesta sexta-feira, dia 7 de março. Regina Souza tem os detalhes. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e vai selecionar, premiar e disseminar ações, projetos e programas inovadores que visam a promoção, a defesa e a garantia dos valores sociais. 4 categorias serão contempladas: responsabilidade social do Poder Judiciário, enfrentamento ao tráfico de pessoas, promoção da inclusão social e combate à discriminação e promoção do trabalho decente.
Os participantes vão poder se inscrever em mais de uma prática por autor ou por instituição e devem comprovar a aplicabilidade e a eficácia das iniciativas há pelo menos um ano. Serão selecionados 12 trabalhos, 3 referentes a cada categoria. A premiação será realizada pelo CNJ em uma cerimônia pública durante a Semana Nacional de Responsabilidade Social, no mês de abril. A seguir, a gente fala de uma decisão do STJ sobre o uso do salário mínimo para indexar contrato. E o Tribunal de Justiça de São Paulo condena o Estado a fornecer a uma gestante de baixa renda um medicamento que combate a trombofilia. Os detalhes já já. A terceira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado a fornecer a uma gestante de baixa renda um medicamento que combate a trombofilia. A condição clínica favorece a formação de coágulos no sangue e pode levar a mulher a sofrer trombose venosa ou embolia pulmonar durante a gestação. As consequências, tanto para a gestante quanto o bebê, podem ser graves. O Tribunal de Justiça manteve a decisão da 2ª Vara Civil de Lorena, no interior do estado, que obrigava o governo a fornecer os remédios que não estão disponíveis na rede pública. O caso concreto é o de uma gestante que tem predisposição genética à trombofilia e já sofreu 2 abortos espontâneos. No voto, o relator do recurso reforçou que a saúde é um direito fundamental constitucional e que o fornecimento de medicamentos deve ser previsto nos orçamentos públicos. Ele destacou ainda que a garantia dos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos é de responsabilidade solidária, de modo que se impõe aos entes públicos a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre estes se incluindo a obrigação de fornecer tratamento adequado àqueles que se encontram expostos à situação de vulnerabilidade. O Ministério Público Federal pediu a suspensão imediata de decisão da Justiça Federal favorável à empresa Norte Energia, dona da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A empresa pede autorização para reduzir drasticamente o fluxo de água liberada para o curso natural do Rio Xingu. As informações com Evne Araújo. Após a queda de 5 torres de transmissão em 22 de janeiro, a usina hidrelétrica reduziu a vazão, causando uma inundação inesperada e a formação de berçários com milhares de ovos de peixe. A Justiça autorizou a retomada da vazão normal, mas o MPF contesta a decisão, alertando que isso ameaça a reprodução dos peixes e o sustento de indígenas e ribeirinhos. O IBAMA determinou em 14 de fevereiro que a vazão elevada fosse mantida até 15 de março, garantindo o ciclo reprodutivo. No entanto, a Justiça invalidou essa medida, alegando que o órgão tentou alterar o hidrograma da usina. Apesar disso, a vazão segue aumentando e a ANESA informou que o nível do rio continuará subindo gradualmente por mais uma semana. O MPF defende que a decisão do IBAMA foi excepcional e necessária para evitar danos ambientais graves. A terceira turma do STJ decidiu que o uso do salário mínimo para indexar contrato não basta para afastar mora por falta de pagamento. Repórter Kátia Gomes. Antes da Constituição Federal de 1988, o salário mínimo era utilizado como índice para correção monetária. Mas a nova legislação considerou o cálculo abusivo. Esse advogado explica que, na época, muitos contratos foram afetados. Como a inflação era muito alta e muito oscilante, acontecia muitas vezes na época da alta, as dívidas terem um reajuste excessivo. Então chegou em 1988 e a intenção da Constituição foi: vamos proibir essa prática para que assim a gente evite os impactos negativos na economia. Essa forma de reajuste era usado comumente em todos os contratos, por exemplo, financiamentos, contratos particulares.
Após essa mudança na Constituição, uma associação que tinha contrato com uma imobiliária baseado no salário mínimo parou de pagar as prestações e buscou na Justiça a revisão do contrato. O caso chegou ao STJ e a relatora, a ministra Nancy Andrighi, explicou que a correção monetária apenas atualiza o valor da moeda, sem prejudicar o devedor. Para ela, a falta de correção causaria enriquecimento sem causa do comprador. A ministra destacou que a mora só poderia ser afastada se os compradores tivessem dificuldades financeiras para pagar as parcelas, o que não aconteceu. Nancy Andrighi observou que a inadimplência começou após a ação revisional ser ajuizada e a expectativa dos compradores era que o tribunal anulasse as dívidas. A única ilegalidade identificada foi o uso do salário mínimo para correção, mas isso, segundo a ministra, não justifica o não pagamento das parcelas. E o Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode sim ser usada na execução de título extrajudicial. As informações com o Jafer Araújo. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CENIB, é uma plataforma que integra todas as decisões do tipo no país, como explica este especialista. Uma vez que esse bem é colocado dentro desse rol, dessa informação, ele não vai poder ser comercializado. Ou, em outras palavras, em algumas situações a pessoa começa a dilapidar o patrimônio, justo para não oferecer nenhum patrimônio, garantia, forma de pagamento aos credores. Ou, propriamente, aquele que viu que foi condenado no processo, corre rapidamente, tenta dilapidar o patrimônio para oferir ou investir em outro lucro, aplicar um novo golpe, enfim, mas ele tem a intenção de não pagar o credor. Em um caso no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma reforçou a jurisprudência de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser usada na execução de título extrajudicial, desde que após o esgotamento dos demais meios legais para conseguir o pagamento da dívida. O caso teve início em uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada por um banco contra uma empresa em recuperação judicial. Após diversas tentativas frustradas de penhorar imóveis, ativos financeiros e veículos, inclusive via Sisbajude e Renajude, foi determinada em primeira instância a indisponibilidade de bens da devedora por meio da CENIB. A decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual e então a empresa devedora recorreu ao STJ, alegando que o uso da central não seria possível na execução de dívidas de natureza não tributária. O recurso especial teve o provimento negado pela terceira turma. A ministra relatora, Nancy Andrighi, explicou que anteriormente a jurisprudência da Corte sobre o assunto não permitia a indisponibilidade de bens na hipótese de execução de créditos não tributários e de títulos entre particulares. Mas, segundo a ministra, após precedente do Supremo Tribunal Federal, as turmas que compõem a segunda sessão do STJ têm decidido pela possibilidade de utilizar a CENIB nas demandas cíveis de maneira subsidiária, ou seja, desde que os outros meios executivos típicos sejam exauridos. Veja a seguir, produtora de shows terá que indenizar um fã agredido por seguranças. E Justiça Federal autoriza o porte de arma de fogo para auditores fiscais do trabalho para defesa pessoal dentro e fora do serviço. Voltamos já. Uma produtora de shows vai indenizar um fã que foi agredido por seguranças. Pablo Lemos. O rapaz de 21 anos vai receber 17 mil por danos morais. Ao questionar os seguranças sobre o motivo da expulsão do show, ele foi agredido fisicamente, ficou com ferimentos na cabeça e precisou ser atendido por socorristas. Na ação judicial, a produtora do evento alegou que isso nunca aconteceu e que o autor da ação sequer teria comparecido ao show. Mas o argumento foi rejeitado por provas de testemunhas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão que concluiu que os seguranças confundiram um jovem com outra pessoa e o expulsaram injustamente. O Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem condenado por tráfico de drogas pelo fato de as provas terem sido obtidas por policiais militares
que invadiram a casa dele sem autorização judicial. Quem explica esse caso é o Rossini Gomes. A decisão, firmada de forma unânime pela 6ª turma do STJ, seguiu o entendimento de que a circulação incomum de pessoas em área conhecida por venda de entorpecentes não justifica violação por parte de agentes das forças de segurança. No caso analisado, policiais militares observaram uma aglomeração de pessoas numa área conhecida pelo tráfico de drogas. Durante uma abordagem, eles invadiram uma casa e encontraram drogas. Ao defender o suspeito, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ajuizou habeas corpus para contestar a condenação. O órgão também pediu a anulação das provas, já que os policiais não tinham razões para invadir o imóvel. O argumento está alinhado à ampla jurisprudência construída pelo Superior Tribunal de Justiça. A posição levou o ministro Sebastião Reis Júnior, presidente da 6ª turma, a conceder o habeas corpus. A decisão foi mantida pelo colegiado. E a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu situação de maus tratos e manteve uma idosa internada num abrigo. Marina Campos com as informações. O colegiado negou o habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a internação de uma idosa em um abrigo depois que uma denúncia de maus tratos foi feita contra o filho dela pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS da região. O filho da idosa buscou o STJ depois que a relatora de outro habeas corpus no TJ de Minas Gerais negou uma liminar. Ele argumentou que não haveria justificativa para manter a mãe dele internada e que todo o procedimento ocorreu de forma extrajudicial, sem qualquer intervenção de um magistrado competente. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrighi afastou a hipótese de flagrante ilegalidade, requisito para análise de habeas corpus, sem ter havido julgamento do mérito da liminar em instância anterior. E ressaltou que, diante das informações prestadas pelos órgãos envolvidos, o abrigamento se mostra de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa. A ministra apontou ainda que o parecer técnico descreveu a situação de extrema vulnerabilidade da paciente, submetida a condições insalubres e ausência de cuidados essenciais, com grave risco à sua integridade física e emocional. Por fim, a ministra observou que, durante o processo, a irmã da idosa entrou em contato com o abrigo e manifestou interesse em requerer a curatela. Sabendo disso, a relatora salientou a importância da adoção com a maior brevidade possível das medidas necessárias à promoção do retorno da paciente à convivência familiar. E a Justiça Federal aqui em Brasília autorizou o porte de arma de fogo para auditores fiscais do trabalho para defesa pessoal dentro e fora do serviço. Anderson Arcoverde tem as informações. A sentença garante aos auditores fiscais do trabalho o porte de arma de fogo, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento e no Decreto de 2023. A decisão afasta a exigência de regulamentação infralegal específica para a concessão do direito. Na ação, os auditores alegaram que a revogação de uma portaria do Ministério do Trabalho gerou insegurança jurídica porque deixou a categoria sem uma norma específica. Já a União contestou e afirmou que a regulamentação do porte de armas para auditores fiscais é uma prerrogativa do Poder Executivo. Na decisão, o juiz que analisou o caso destacou que o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento estabelece que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. E no inciso 10, indica que os integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal e de Auditoria Fiscal do Trabalho estão entre as exceções. Já o artigo 55 do Decreto de 2023 afirma que as instituições e as corporações a que se referem o trecho do Estatuto do Desarmamento estabelecerão em normas próprias os procedimentos relativos às condições para a utilização das armas de fogo. Segundo o juiz, a ausência de regulamentação infralegal não pode criar um obstáculo indevido ao exercício de um direito previsto em uma lei federal, caso cumpridos os requisitos, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Ainda cabe recurso contra a decisão. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do TRF da 4ª Região, que não verificou irregularidades na implantação da escola do Teatro Bolshoi em Santa Catarina. O ex-prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, foi acusado de intermediar patrocínio
para levar a companhia russa ao município. A Evne Araújo tem as informações. A Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, foi inaugurada no ano 2000. Ela é a única filial da Escola do Teatro de Moscou e atende alunos de vários estados brasileiros e de outros países. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que houve irregularidades formais na execução do contrato que trouxe a instituição para o Brasil, mas sem que tenha existido dano aos cofres do governo ou má-fé por parte dos envolvidos. O tribunal também entendeu que a implantação da escola trouxe benefícios para a municipalidade. Na ação, Luiz Henrique da Silveira, então prefeito de Joinville, foi acusado de improbidade administrativa por ter intermediado a obtenção de patrocínios para a Escola do Teatro Bolshoi. Um dos colaboradores era os Correios, que injetou 10 milhões de reais na companhia russa. Na ocasião, o Ministério Público Federal entendeu que a parceria não poderia ter sido feita por se tratar de verba pública. A decisão do Tribunal Regional Federal foi mantida integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Afrânio Vilela, relator do caso, considerou os contratos lícitos. Segundo o magistrado, as provas do processo não demonstraram dano aos cofres públicos, nem trouxeram qualquer evidência de enriquecimento ilícito dos acusados. Em Alagoas, uma parceria entre a Escola de Magistratura e o Cine Arte Pajuçara usa documentários para levar a estudantes um pouco mais de conhecimento sobre a história do Estado. É o Cine Debate. Quem explica essa iniciativa para a gente é a repórter Lídia Lemos. Essa é a primeira vez que Isaac assiste a um documentário. Eu gostei bastante, né? Porque é uma representada do nosso estado e eu amei muito assistir. O estudante faz parte desse primeiro grupo de mais de 100 alunos de escolas públicas que participam durante 3 dias do Cine Debate, uma iniciativa promovida pela Escola da Magistratura, em parceria com o Cine Arte Pajuçara. Luzia Rodrigues, integrante do programa Cidadania e Justiça na Escola, explica que o objetivo da ação é despertar um olhar mais crítico dos jovens e apresentar a cultura e história de Alagoas, através dos documentários. A gente tinha um cine educativo, né, de forma de ficção, de histórias, e hoje eles estão vendo documentários, né? E eles vão ver a diferença entre um documentário e um cine que eles assistem diariamente. E que não só fique nesse momento aqui de filme, né? A gente já conversamos com as escolas e já pedimos que continuasse esse debate, esse momento de ideias, essas provocações dentro da escola. Depois de assistir aos documentários, os alunos puderam tirar dúvidas durante um bate-papo com o cineasta Carlos Bronsato, diretor e roteirista dos documentários, que retratam histórias tradicionais de Alagoas. Foi um dia muito especial, muito bonito, uma escola, muitos alunos e muito interessados, não, em perguntar, em querer saber como foi feito o documentário, perguntas sobre a história do tema. E eu me sinto muito feliz de poder fazer isso aqui em Alagoas, com filmes feitos em Alagoas, com um cidadão que sou eu, que se sente também alagoano. Sabrina também aprovou a iniciativa. É uma experiência muito cativante, porque aprender mais, né, sobre a cultura, sobre o que aconteceu, história e tudo. Na minha opinião, traz representatividade, entre outros aspectos de cultura e tudo mais. Para o professor Antônio Lima, o momento é muito importante para levar mais conhecimento aos jovens. A gente já trabalha na escola pública com menos condições, a gente já tem menos material, a gente já tem menos estrutura, e a gente sabe que na sociedade atual os meninos eles acabam tendo assim, eles são induzidos a só consumirem cultura de massa, só ver o que está naquele cinema, aquele pipocão norte-americano que já vem enlatado e tal. Ele não é convidado a pensar sobre, e a oportunidade de ver um documentário é uma chance de você refletir um pouco sobre a própria história e sobre a história de onde a gente vem. No próximo bloco tem o caso de um morador de Minas Gerais que por mais de 17 anos teve o CPF usado por golpistas. E a gente fala também sobre a nova lei criada para facilitar a mudança de nomes constrangedores nos cartórios de registro civil. Voltamos em instantes.
muitas pessoas têm nomes que consideram ser constrangedores. Agora, uma lei sancionada recentemente ajuda a resolver essa questão. Vamos ver. Ao andar pelas ruas, fizemos uma pergunta bem simples. Você gosta do seu nome? Gosto. Qual é seu nome? João Marcos. Qual é o seu nome? Vitor Gabriel. Se você não gosta do seu nome, o que você tem que fazer? Olha, se você não gosta do seu nome, se tem como trocar, para melhorar a sua autoestima, você poderia. E foi exatamente o que a Roberta fez. Ela foi registrada como Josi Roberta. A grafia do nome foi uma homenagem ao avô dela, chamado José. O nome de batismo sempre trouxe constrangimentos para ela. O meu nome é Josi Roberta, só que toda a gente lê José Roberto. Então foi fácil comprovar o constrangimento que eu passava. Quando eu casei, a pessoa que fez nosso casamento, ela não leu Josi, ela leu José. E quando eu tive filhos, as pessoas me perguntavam como que eu conseguia adotar os meus filhos sendo homem. Aí eu tinha que explicar, não, eu não sou homem, o meu nome é parecido com o de homem, mas eu sou uma menina. A advogada mora em Portugal. Há 3 meses, ela conseguiu mudar o nome no registro e nos documentos pessoais. Em uma visita ao Brasil, ela procurou o cartório e oficializou um desejo de uma vida toda. E não era uma coisa só por questão simplesmente de mudar, era uma questão de constrangimento. Então eu tirei o Josi, e eles me propôs até colocar o Josi com Y, só que eu não queria mesmo ter o Josi. Aí eu tirei o Josi e ficou só o Roberta e o meu sobrenome. Para conseguir a mudança no nome, a Roberta se valeu de uma lei recente, 14.382. Ela foi sancionada em 2022 e amplia as possibilidades para mudança de nomes e sobrenomes sem a necessidade de um processo judicial. O texto trouxe mudanças na Lei de Registros Públicos. O artigo 56 estabelece que qualquer pessoa maior de 18 anos pode trocar o nome sem um motivo específico ou a necessidade de um processo judicial. No entanto, essa mudança só pode ser realizada uma vez e em casos em que não haja má-fé, tentativa de fraude ou falsidade. A juíza Maria Luísa Rangel explica que hoje a escolha do nome da criança passa por uma avaliação dos tabeliões e, em alguns casos, até dos juízes. Ela mesma guardou uma lista com nomes que foram negados para evitar constrangimentos futuros. Aqui, Love Valentina. Sabe, olha aqui, Laure Joy. Lutien, que é do Senhor dos Anéis. Marco Réus. Aí Réus de processo, Réus o quê? Este lei, na hora que a gente indeferiu, voltou o registro como Ashley. Clarislaine, com K, com Y e tal. Ela simplificou a grafia, Clarislaine. Eu falo que uma criança que é registrada com uma grafia dessa, ela vai ter que soletrar esse nome a vida inteira. O que a experiência nos mostra, pelo tanto de processo que se tem, seja nos cartórios, seja judicialmente, de alteração de nome, é que esse filtro que a gente faz é exatamente para evitar esse sofrimento durante a vida da pessoa. A criança passa uma infância sofrida, uma adolescência sofrida, para depois ela ter essa coragem, porque muitas vezes eles falam assim, eu não tinha coragem de falar isso para meu pai e para minha mãe, mas eu sofri muito e etc., para eles terem a coragem de mudar esse nome. De acordo com o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais, nos 2 primeiros anos de vigência da lei, os cartórios mineiros registraram 2.230 mudanças de nome. É o segundo estado no ranking dos que mais realizaram esses procedimentos no país. Para mudar o nome, o cidadão precisa procurar um cartório de registro civil levando RG e CPF. As taxas variam em cada estado da federação. Após a mudança, o cartório de registro civil comunica aos órgãos que emitem os documentos de identidade, CPF e passaporte, além do Tribunal Superior Eleitoral.
Caso a pessoa se arrependa da decisão, ela pode voltar a usar o nome anterior, mas só com autorização da Justiça. Na visão dos magistrados, uma decisão para a vida toda e que precisa ser bem pensada. O que a gente faz quando a gente faz essa análise lá no início do registro, quando a criança ainda é um bebê recém-nascido, é para evitar que ela sofra na infância e na adolescência dela, os constrangimentos que são muito comuns e que a gente vê, assim, em inúmeros casos. Eu já peguei casos de adolescentes, assim, com doenças graves, com tentativa de suicídio por causa de nome. Essa mudança me representa e eu acho que as pessoas têm que mesmo correr atrás. Se faz mal, vá lá, faça para você. É isso aí. Agora a gente fala do caso de um morador de Uberaba, em Minas Gerais, que viveu um pesadelo por mais de 17 anos. Golpistas usaram o CPF dele para aplicar fraudes em vários estados. Depois de tanto transtorno, a Justiça tomou uma decisão. Veja na reportagem de Carolina Chaves. O CPF, Cadastro de Pessoa Física, é um documento essencial. Ele permite a identificação da pessoa junto à Receita Federal e é usado para abrir conta em banco, emitir passaporte, tirar carteira de motorista e reunir informações financeiras. A numeração com 11 dígitos é feita por um banco de dados da Receita Federal. Os 8 primeiros dígitos identificam a inscrição da pessoa. O 9º dígito mostra a região fiscal responsável pela emissão, o local de criação do CPF. Os 10º e 11º dígitos servem para checar se a combinação é válida. É uma forma de evitar repetições e fraudes. Ainda assim, só no ano passado, a Receita Federal cancelou mais de 10 mil CPFs por envolvimento em fraudes. Quando o contribuinte ele tem algum tipo de suspeita que o CPF dele está sendo utilizado de maneira indevida, ele pode entrar no ECAC ou nos canais de atendimento da Receita Federal e protocolar um processo com as provas de que o CPF dele está sendo utilizado indevidamente. De posse disso, a Receita vai tomar as providências, vai analisar aquele processo e tudo mais. O que nós não podemos fazer é fornecer um novo CPF para essa pessoa, tendo em vista que nós temos um impedimento legal que cada cidadão tem que ter um único CPF. O CPF do cliente deste advogado de Uberaba, Minas Gerais, foi usado por golpistas em vários estados durante 17 anos. Resultado, cobrança de dívidas de todo tipo. Só em São Paulo foram feitos financiamentos de carro, o que resultou em multas e cobranças de IPVA. A pior situação enfrentada por esse cliente em questão, desde que tem sido atendido aqui pelo escritório, acredito que tenha sido a fornecedora de energia elétrica de Pernambuco, que é uma coisa, por ele, até mesmo considerada absurda, porque ele nunca sequer foi no estado ou teve qualquer tipo de vínculo residencial, de moradia ou até mesmo de visita com o estado, e tornou-se necessária a propositura da ação declaratória de inexistência de débito e, inclusive, pleiteando indenização por danos morais. A decisão considerou a possibilidade de cancelamento do CPF pela própria Receita Federal. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que o CPF já está comprometido, causando prejuízos não só ao cidadão, mas também à sociedade. Por isso, determinou que a União gere um novo número de CPF, uma forma de resolver o problema e trazer mais tranquilidade para todos. A decisão ainda cabe recurso. A decisão veio para essa necessidade de devolução dessa dignidade e também para que ele tenha aí condições de ter uma vida normal, tranquila. Se sobrevierem novas situações, acredito que seja necessária a propositura de ação competente para buscar aí a exigibilidade disso. Com a mudança de número do CPF, o cliente de Jorge terá que alterar toda a documentação. Mas, apesar do trabalho, o homem terá de volta o sossego e crédito na praça. Ele julgava extremamente inoportunas as abordagens incessantes de mensagens pelo próprio celular de que haviam débitos no nome dele e toda vez tinha que consultar SPC, Serasa, enfim,
certidões negativas de estado após essa questão relacionada aos veículos em São Paulo. Então, ele recebeu com bastante satisfação. Nós publicamos no ano passado, né, uma ferramenta que está disponível no nosso site, também na Rede Sim, que permite que o cidadão proteja seu CPF. Se ele entrar lá no portal da Rede Sim, tem lá um link Proteja Seu CPF, ele pode entrar lá, fazer o login com a conta GovBR e ali ele vai impedir que o número do CPF dele seja utilizado para inscrição em CNPJ sem o conhecimento dele. Veja a seguir os resultados positivos da Central de Medidas Socialmente Úteis do Judiciário do Paraná, que é responsável pela mediação na solução de conflitos. E ainda, a reportagem mostra como o Sistema de Busca Ativa Nacional do CNJ tem incentivado os processos de adoção tardia no país. Até já. No Maranhão, a Justiça suspendeu centenas de processos envolvendo empréstimos consignados. A decisão foi tomada depois que foram identificados indícios de litigância predatória, que é o ajuizamento excessivo de ações em busca de vantagens indevidas. Os detalhes com Pablo Lemos. A decisão é da 2ª Vara Cível de Caxias, no Maranhão, com base em recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que orienta magistrados a adotarem medidas contra abusos processuais cometidos pelas partes ou advogados. As ações suspensas alegavam irregularidades em contratos de empréstimos consignados, como cobranças indevidas e inclusão incorreta de consumidores em cadastros de inadimplentes. Mas a Justiça identificou que muitas dessas ações apresentavam indícios de fraude, incluindo o uso de procurações falsas. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Federal foram comunicados para apurar possíveis infrações disciplinares e crimes como falsidade documental e estelionato. No Paraná, a Central de Medidas Socialmente Úteis é responsável pela aplicação de práticas restaurativas, mediação e conciliação na resolução de conflitos, além do atendimento à pessoa custodiada. Completando 5 anos de criação no Tribunal de Justiça, a Central vem contabilizando resultados importantes e a proposta agora é ampliar o atendimento no Estado. Vamos conhecer um pouco desse trabalho na reportagem de Joenalva Porto. Essa equipe da Censo atende pessoas que foram presas e passarão pela audiência de custódia. Durante a triagem, é realizado um diagnóstico que dará subsídio ao juiz durante a audiência e ajudará no encaminhamento para a rede de proteção social. Toda pessoa que é presa em flagrante, ela passa por uma entrevista prévia à audiência de custódia. E nessa entrevista prévia, que é realizada pela equipe psicossocial, é possível fazer um levantamento já de necessidades urgentes dela. Nós já conseguimos oferecer para essas pessoas alguns insumos, por exemplo, um moletom, um chinelo, uma casa de passagem, caso ela não tenha, né, para onde ir, são algumas situações que acontecem, então nós temos, e um cartão transporte também com 2 passagens para que essa pessoa possa se movimentar, saindo do local onde ela vai receber o alvará de soltura dela e vindo e retornando aqui para fazer uma entrevista posterior à audiência de custódia, onde nós podemos fazer outros encaminhamentos, por exemplo, emprego, saúde mental, questões de assistência social, né, educação. A Censo é responsável por aplicar alternativas penais com suporte de técnicas da justiça restaurativa, mediação e conciliação. O foco está na restauração da vítima, do ofensor e do conjunto social que estão inseridos. Eu entendo pessoalmente a Censo como um viés de aplicação de direitos humanos na prática. É ali que eu vejo na minha comarca como realmente faz diferença que as decisões, que o processo seja pensado com esse viés mais humanizado.
Em Tomazina, o projeto Intimação Acolhedora, realizado pela Censo, tem ajudado a reduzir o número de audiências que são remarcadas pelo não comparecimento da vítima ou das testemunhas. Essas vítimas que nós entendemos mais vulneráveis por serem pessoas idosas, por serem pessoas com deficiência, por serem vítimas de delitos graves, essas estagiárias realizam a intimação da pessoa, para além de cientificar da data da audiência, também verificam se a pessoa precisa de algum acompanhamento psicológico, se ela está confortável para realizar aquela audiência, se ela precisa de algum auxílio para chegar até ao fórum para realizar a audiência, tendo em vista que grande parte da população está na zona rural e que não há transporte público. Equipes como essa da Censo estão presentes em 28 comarcas no Paraná. Recentemente, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medida Socioeducativa, o GMF, realizou um mapeamento que vai contribuir para o aumento de equipes no estado. Esse mapeamento, na verdade, ele é o conhecimento de tudo que está funcionando, do potencial que existe em termos de estrutura dentro da Census, e ele é necessário para que nós possamos fazer o trabalho de conhecimento da realidade, do potencial que isso tudo representa para que os serviços destinados à população oferecidos pela Census, de acordo com a lei de sua criação, sejam realmente os melhores possíveis e sejam efetivados. E agora a gente vai falar sobre a adoção. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, há cerca de 35.600 pretendentes à adoção. Só que a maioria tem interesse por uma criança com até 8 anos de idade. Para incentivar a chamada adoção tardia, o CNJ criou a Busca Ativa Nacional. Essa ferramenta facilita o acesso às informações de crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades para serem adotados. Um lar de paz e harmonia. Foi esse ambiente que 3 irmãs encontraram ao serem adotadas 6 anos atrás. E meu esposo sempre achava que era brincadeira da minha parte, né? E aí chegou um dia que meu coração já não estava mais aguentando esperar esse momento. E eu falei para ele, olha, eu quero adotar. E aí ele me apoiou, nós fizemos todos os trâmites, né, legais, os cursos todos. Sempre sonhando com essa criança, né, essa menina, porque eu tive 2 filhos biológicos meninos. Um belo dia, recebi uma ligação que tinha uma menina para adoção de 6 anos e nós resolvemos ir visitar essa menina. Chegando lá, ela tinha mais 2 irmãs. Meu coração bateu muito mais forte quando eu vi as 3. Nós todos fomos nos apaixonando, né, por essa ideia e fomos trazendo elas uma a uma até todas as 3 estarem reunidas com a nossa família aqui. Eu era uma pessoa que eu vivia depressiva, triste da vida, porque eu não me sentia completa. E hoje eu tenho minhas filhas, elas preenchem tanto o meu ser que não falta mais nada na minha família. Nós servimos a Deus e eu tenho minha família completa hoje. Eu sinto como se elas tivessem saído dentro de mim. Me sinto amada, cuidada, tenho meu trabalho, estudo a música na igreja, estudo na escola. Penso tanto em faculdade. Hoje eu tenho onde falar que é a minha casa, né? Onde eu falar que eu vou em tal lugar, eu posso falar que eu vou voltar para minha casa. Amar ao próximo como a ti mesmo começa de nós mesmos. Eu sempre falo isso para elas. Ama você, valoriza você. E a adoção de adolescentes, de crianças mais velhas, é importante. É importante porque toda criança tem direito de saber o que é ter uma família. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você.